Vocês se lembram daquela treta da Juliana com o Danilo Gentili? Pois é, cara, eu fico muito curioso pra saber o que aconteceu com aquilo lá, como é que tá o andamento disso e tudo mais, né? Se bem que eu sei que a moça ali tava querendo money, né? Mas é bom sempre a gente saber o que tá acontecendo. Mas o que ela fez com o Danilo Gentili, né, não se faz nem com o seu pior inimigo, né? E ela fez com o cara que era o seu melhor amigo ali fez tudo por ela e tudo mais, né? Deu emprego, protegeu, fez um monte de coisa. E aí ela foi lá e processou o rapaz lá que foi no programa e tudo mais. E aí depois falou que o Danilo Gentili não tinha protegido ela, que o Danilo Gentili não tinha feito nada a respeito da situação, sendo que ele fez tudo que ele podia ter feito, que ele poderia ter feito, ele fez. E aí o que acontece? Eu simplesmente não sei mais o que aconteceu. E aí recentemente apareceu esse vídeo aqui na minha timeline. Danilo Gentili revela detalhes chocantes sobre Juliano Oliveira. Vamos ver o que aconteceu de fato, mas pra você não precisar fazer isso com algum amigo seu, né, o que a Juliana fez, hoje é possível você trabalhar através da internet, apenas pelo seu celular. Ao invés de ficar só rodando nas redes sociais igual um tom, pega o seu celular e trabalhe. Fique trabalhando ao invés de ficar rodando coisas fúteis. E você pode obter bons resultados com isso. Assim como o William Jr. conseguiu fazer R$ 2.225 em 7 dias, mas por que ele conseguiu fazer tudo isso em 7 dias? Porque trabalhando pela internet não existe um limite de ganho. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. E hoje existe uma maneira bem simples de você começar nesse mercado, que é a maneira que eu vou te dando oportunidade hoje. Clicando no link na descrição, você chama o meu amigo Thiago, ele vai te passar uma aula grátis. Depois dessa aula, você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. E nesse mercado hoje a gente tem um sistema que a gente vai te dar pronto na sua mão para você iniciar os trabalhos. Então, aproveita, cara. Aproveita que isso aí é uma coisa boa, nova, o negócio só evolui, o mercado digital só evolui. Se você vê pessoas falando que não sei o que, isso aí é gente frustrada na vida, né? Isso aí é complicado, né? Isso é uma coisa emocional e profunda dessas pessoas que elas não acreditam que são capazes de mudar a vida delas. Então elas fracassam sozinhas, sabe? E vivem nessa energia de fracasso. Mas existe esse mercado, gira muitos bilhões de reais nele e você pode também estar nesse meio. Então o link vai estar na descrição. Bora pro vídeo. Bom, vamos assistir ao vídeo aqui, né? O que o Danilo Gentili falou a respeito desse assunto, que é um assunto que eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu, né? Não sei, vamos ver. E a gente sempre se deu bem, sempre trabalhou junto. Não sei Recente esse vídeo, tá, gente? exatamente o que aconteceu. Nunca tive... Porque de um tempo pra frente a Juliana começou a ficar muito A distante. mulher escreveu aqui, ó, e se tu não tivesse guardado os áudios, por quê? Porque o Danilo Gentili, ele salvou todos os áudios, né? Que a Juliana mandava pra ele, e ele falando que tinha ajudado já a Juliana, entrou até em contato com o advogado pra ver como que a Juliana poderia ser amparada naquela época, por causa dela ter se sentido mal com aquele programa. E ela chegou em público e falou que ele não fez nada disso por ela. Ou seja, é Judas total. Nunca entendi direito por quê, nunca mudei minha postura, mas a Juliana começou a dizer que algumas piadas não quero mais brincar, não quero mais fazer, não quero mais servir cerveja pro convidado, não quero mais isso, aquilo. E eu fui falando, tá bom. Faz o que você gostar, o que você sentir à vontade. Ou seja, a moça, ela simplesmente conseguiu enfiar aquela coisa na cabeça dela, que vocês sabem do que eu tô falando já. O último caso aqui da Juliana. Você pode falar sobre isso, né? Pode falar sobre... Eu não tenho problema. Feltrin, eu tenho um programa de entrevista e eu sou comediante que faz piada de tudo. Eu não tenho direito de dizer que eu não posso falar de alguma coisa. Eu falo de qualquer coisa, meu amigo. Então, vamos lá. O Ministério Público pediu o arquivamento disso. Você se sente magoado com o que aconteceu? Você sente que ingratidão da parte dela? Olha, o que aconteceu com isso foi realmente uma coisa bem inesperada. Sem dúvida alguma, Mas também, Feltrin, eu já passei por algumas vezes isso. E todas as vezes... Na Band? Não, de ingratidão. Eu já ajudei muito comediante que chegou de outros lugares, outras cidades, pediu oportunidade... E eu sempre cavei oportunidade. O Rafinha Bastos, verdade. O Danilo Gentili é um cara muito gente boa, velho. Ele realmente é uma pessoa muito simples, né? Que procura ajudar as pessoas e tudo mais. E as pessoas sempre vão agir com ingratidão com gente assim. Essa é a realidade. Procurei ser amigo, sempre procurei... Aquele negócio que a gente começou falando no início, né?
eu vou falar uma coisa. Eu sempre procurei fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu sou uma pessoa que eu considero que Deus me abençoou muito. Eu sou uma pessoa que eu tô hoje em uma situação que da onde eu venho, eu jamais imaginei na minha vida que eu poderia chegar nessa situação. E não acho que é a minha capacidade, acho que é uma bênção de Deus. Eu acredito que eu não confio na força do meu braço, embora eu trabalhe muito. Eu trabalho como se Deus não existisse, mas eu com a plena certeza e convicção que se Deus não abençoar, meu trabalho é em vão. Você é tipo o Salmo 127. Eu sou uma pessoa que me considera muito, muito abençoada por Deus. E eu, sempre que alguém me pede alguma coisa, eu tento fazer por essas pessoas tudo que eu posso, porque Deus fez por mim tudo que eu não merecia. Então, eu já teve muito comediante que chegou Muito bom isso. pedindo oportunidade, eu fiz o meu melhor, fui generoso, fui legal. E depois, lendo tweetada, lendo coisa na internet, eu descubro que esse cara virou militante e hoje me odeia. Então isso aconteceu comigo. E todas as vezes foi por causa de política. Pessoas que eu ajudei de fato, que eu fui generoso, que eu fui bacana, de repente eu entro na internet e o cara tá lá, me xingando porque durante hoje... o partido dele. E mais do que isso, hoje um pouco menos, mas 10 anos atrás, 5 anos atrás, era da moda me xingar. Quem me xingasse em público, quem cortasse minha cabeça em público, ganhava biscoitinho da Beautiful People. As pessoas queriam ir pra Globo, queriam ir pra rodinha do Leblon, e sabiam que me xingar fazia ganhar pontos. Faziam o jornalista chamar ele de, olha esse cara, vem pra cá, porque eu era persona não grata, porque eu criticava o Lula, o PT, o PSOL, né? Então, isso é sacrossanto, não se mexe com isso. Eu mexia, eu fazia piada, eu zoava, e aí as pessoas começaram a entender que ganhavam pontos. E eu acho que o caso da Juliana foi uma coisa que ninguém esperava que isso acontecesse. A Juliana, eu nunca chamei a Juliana para ser do De Noite, pro Agora é Tarde, né? Que a gente começou lá no Agora é Tarde, né? Eu não escolhi a Juliana para Agora é Tarde porque ela era negra. Eu escolhi a Juliana porque ela era uma pessoa bacana, simpática, carismática e competente. E eu entendi que ela era uma ótima pessoa pra estar com a gente. E ela era mesmo, cara. Eu, quando assistia o programa, eu não assisto mais televisão, né? Nenhum tipo de programa, nem filme, nem nada, né? Eu sou um cara totalmente isolado dessas coisas já. Mas eu, quando assistia o programa do Danilo Gentili, eu gostava muito da Juliana, bicho. Muito mesmo. Eu achava que, tipo assim, no meu ponto de vista, eu olhava pra ela não como um papel de garçonete ou alguma coisa assim. Pra mim, ela era mais uma comediante que tava no palco. Ela tinha uma carisma de uma pessoa que não é aquela pessoa que tá ali só pra servir. Ela tava ali pra ser coadjuvante, no meu ponto de vista, sabe? Pra mim, ela era coadjuvante do programa. Inclusive, eu acho que ela deu muita graça ao programa, sendo o que ela era na época, como coadjuvante, né? Mas, geralmente, né, o ego, às vezes, não... O ego faz com que a pessoa não aceite o seu papel na vida. Isso acontece na vida, sabia, gente? Às vezes, Deus dá um papel pra uma pessoa fazer na vida e a pessoa recusa aquele papel por ego. E poderia ser o melhor papel que essa pessoa poderia ter feito na vida e talvez ter ganho muito com isso. No programa do Danilo Gentili é a mesma coisa. A Juliana tava fazendo um ótimo papel como coadjuvante, mas ela subiu na cabeça. Ela queria o papel de atriz principal. Ela queria um papel principal no SBT. Só que como principal é uma pessoa sem sal. Então ela recusou aquilo que foi dado a ela, né? Um dom que ela tinha, que é um papel de coadjuvante. Ela recusou esse papel e hoje ela é o quê? Nem agora o papel de coadjuvante ela tem mais. Porque ela recusou o que era bênção na vida dela. Mas isso muitas vezes acontece por puro narcisismo, egocentrismo das pessoas, porque elas pensam que elas merecem um papel maior, que elas são isso e aquilo. Talvez o papel dela era esse. Ela iria subir, mas talvez como papel de coadjuvante também, entendeu? Aí pelo visto parece que deram um programa pra ela lá, tentaram dar um programa pra ela de uma coisa que ela ia apresentar, né, que ela ia ser apresentadora e tudo mais, e parece que não deu certo, e aí ela pegou essa birra por isso, creio eu. Mas eu acredito também que as pessoas só iam dar esse papel de principal pra ela, né, pra dar uma desbaratinada, porque se eles não dessem, talvez ela sairia falando que eles eram entendeu? Então os caras eu acho que podem ter feito essa jogada aí, né, falar, não, vamos dar o papel pra ela, ver o que dá e depois, né, depois é tchau se ela não performar bem, né. Eu não escolho as pessoas por causa do sexo, da raça, da cor da pele, da opção sexual. Eu escolho as pessoas pra trabalhar comigo, pessoas que eu admiro, que eu vejo qualidades.
Pra mim, assim, se você é preto, branco, gay, homem, mulher, eu não dou a mínima pra isso aí. Eu dou a mínima se você tem competência, tem caráter, é uma boa pessoa, são os valores que eu levo em conta. Cor de pele, sexualidade, isso, pra mim, tô nem aí. E a Juliana foi o caso. E a gente sempre se deu bem, sempre trabalhou junto, mas eu não sei o que aconteceu, não sei exatamente o que aconteceu, nunca tive uma conversa a esse respeito da Juliana, porque de um tempo pra frente a Juliana começou a ficar muito distante, nunca entendi direito por quê, nunca mudei minha postura, mas a Juliana começou a dizer que algumas piadas não quero mais brincar, não quero mais fazer, não quero mais servir cerveja pro convidado, não quero mais isso, aquilo, e eu fui falando, tá bom. Começou a assistir muito podcast de lacração, né? Ó o convidado que ela servia cerveja. Até eu queria servir cerveja pra esse convidado aí, o Wolverine. Ou seja, às vezes a pessoa não consegue enxergar o lugar que ela tá. Ela quer mais do que aquilo. Quer mais. É o ego, bicho. É o ego. Tá bom, faz o que você gostar, o que você sentir à vontade. Foi se afastando. Aí aconteceu o episódio do Otávio Mesquita. Ainda quando aconteceu aquilo dos áudios que eu vazei, nosso relacionamento era completamente normal. Se você vê minha conversa com ela no áudio, eu sou um cara que sou amigo dela. E eu tô falando assim, eu não vou entrar em juízo de valor se o Otávio Mesquita fez ou não fez. Eu não vou nem dar minha opinião aqui, Juliana. Mas se você acha que fez, eu tô do seu lado. Eu tinha até esquecido o nome do cara, Otávio Mesquita. A gente tem os vídeos e vamos tirar essa história limpo. Então eu ofereci para Juliana algumas coisas. Primeiro, advogado, doutor Maurício. Várias coisas. Vamos conversar você e o Otávio Mesquita para ver se teve mal entendido? Não. Vamos no compliance? Não. Vamos no RH? Não. Vamos na delegacia? Não. Meu advogado está à sua disposição? Eu não quero. O que você quer? Quero isso. Então eu te dou isso. E se você mudar de ideia, eu tô com você. Então quando ela aparece em público... Ou seja, fez tudo que a mulher quis e recebeu o que no final? Ingratidão. Do nada, dizendo que eu não dei apoio a ela, que eu fui racista. Eu paro e falo, ela tá falando comigo igual gente que não me conhece fala pra cortar minha cabeça. Ela tá falando comigo igual militante. Pra você ser demitido. Fala, igual militante fala. Tipo assim, o Danilo é racista, o Danilo é a favor do estupro. Eu estava do lado do Danilo, fui estuprada e o Danilo ficou do lado do estupro. Só porque eu sou preta e pobre? Ela não fala isso? Falou. Como que assim, cara? Que uma pessoa que eu escolhi pra trabalhar comigo, que é preta e pobre, hoje ela tava vendo muito podcast de lacrador, certeza. Não é mais pobre, pelo contrário. Você viu a notícia que ela pediu pra justiça... Justiça gratuita. Por que o Ministério Público não deu justiça gratuita? Porque ela ganhou 400 mil reais no ano passado. Porque ela não é mais pobre. Caraca, a mulher ganha mais do que nós tudo aqui. Tá falando que é pobre. E ela tava dizendo... Uma das coisas que ela disse é assim, você fica do lado da Calabresa, será que se ela fosse pobre você ficaria? Porque do meu lado você não está? Como que eu não fiquei do lado dela? E o que acontece é o seguinte, ela diz o seguinte, o Danilo não ficou do meu lado porque eu não sou branca e rica como a Calabresa. Primeiro que a Juliana é rica, eu dei uma carreira para ela que deixou ela rica. Não sei hoje o que ela fez com o dinheiro, mas que ela quando eu vim da Band... Mais do que 99% da população. Nenhuma pessoa com uma posição igual a dela na TV ganhava o que ela ganhava. Ela devia ganhar muito bem por causa do papel dela, né? Que não era só garçonete. É o que eu falei. A mulher era uma boa coadjuvante, sim. A gente tem que assumir isso, a gente tem que reconhecer isso, né? Eu gostava dela. Aí depois que a máscara caiu, a gente pega aquele ranço, né? Que eu negocio o salário dela. Não tem produtor nem na Globo, é verdade. É isso, não tem. Tá? E tem o seguinte, ela diz aqui da Calabresa você ficou do lado em público. Mas o que acontece? Eu sabia do caso da Calabresa, que depois teve... E a Calabresa nem tá tão certa assim, a gente tem que analisar esse caso mais de perto, né? Vários desdobramentos, e você foi um cara que deu muitos desdobramentos aqui, mas a princípio eu sabia do caso da Calabresa em particular. Eu não tinha maiores detalhes. E em todo momento que a Calabresa falou comigo em particular, eu jamais dei uma opinião pública a respeito. Mas você sempre acreditou nela. O Márcio Smalling tá até hoje falando desse caso aí, e parece que esse caso aí foi muito mal resolvido, hein? Parece que essa Calabresa aí é uma pessoa bem duas caras, não sei. Sempre acreditei nela, porque você também... é meio que o padrinho dela, não é? Não, mas não é por isso não, é porque eu também tive
problema com o Mellin. Eu também tive muitas experiências com o Mellin, que eu não tenho problema em dizer, que eu acho o caráter dele duvidoso pelas experiências que eu tive com o Mellin. Então, e eu conheço a Calabresa e conheço o Mellin. E eu sempre duvidei mais do caráter do Mellin do que da Calabresa pelas experiências que eu tive. Mas o que eu tô querendo dizer aqui sobre a Juliana é o seguinte. Esse caso aí do Marcus Mellin, né? Eu achei que era Malin. Não sei nem o nome desses caras da Globo. Mas parece que tá uma coisa muito mal resolvida aí, hein? Podem olhar aqui, ó, quer ver? Olha lá, manifestação do Ministério Público que pode absolver o Mellin no caso de assédio. Essa notícia saiu mês passado. 8 mulheres acusam ele. Na peça de 12 páginas, o promotor Andrade cita como problemas da acusação a imprecisão de datas dos fatos e as descrições genéricas dos locais onde essas paradas teriam ocorrido. Análise do diálogo do WhatsApp anexado ao inquérito com provas, sendo que boa parte deles foram trazidos aos autos por iniciativa da defesa. O promotor chama a atenção pelo tom de intimidade que havia entre Mellin e as demais profissionais do núcleo de humor da Globo. Ele argumenta que em nenhum momento da investigação se provou algum constrangimento das mulheres com essas conversas. Andrade nota que havia um clima de intimidade consentida e reforça essa percepção citando símbolos de risos e de corações trocados nos diálogos com Mellin, que as supostas vítimas classificaram depois como importunos. Ou seja, o promotor decidiu aqui que ele não encontrou nada de errado ali na conversa deles parece que o cunho ali era exatamente aquele que a moça estava acusando ele, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode destrinchar esse assunto. O que vocês acham? Eu acho um assunto muito bom para ser falado. Por quê? Porque às vezes, né, naquela época, todo mundo foi com pedras em cima do cara, né? E hoje em dia o jogo tá virando e ninguém tá falando nada, entendeu? O jogo tá virando pro lado dele. Que a justiça tá entendendo que aquilo que ela falou e aquelas 8 mulheres apontaram contra ele simplesmente destruiu a vida dele, né? A justiça tá dizendo o contrário do que elas estão dizendo, né? Então... A Juliana me acusa que eu fiquei do lado da Calabresa e não dela em público. Só que o que acontece? Eu conhecia a história da Calabresa em particular há muito tempo. E eu nunca me expressei em público a esse respeito. Eu só me expressei em público a respeito da Calabresa o dia que a Calabresa decidiu tornar a história dela pública. Porque eu não tenho o direito de pegar uma história que estava em particular com alguém e torná-la pública. Apenas o dia que a Calabresa foi na revista Piauí, deu declaração... Nossa, ela queria que o Danilo Gentili tivesse exposto a história dela e não ela. Pô, filho, aí você também tá querendo demais, né? Tá querendo que ele limpe o seu popozão a hora que você vai fazer um tolete também? Aí não dá, né? Declaração, entrevista, aí eu me senti no direito de vir em público e prestar meu apoio à Calabresa. Só que a Juliana nunca, como você ouve nos áudios, ela jamais quis deixar a história pública. Então como que eu posso aparecer em público e apoiar a Juliana? Então a Juliana me acusa que eu apoiei a Calabresa, mas não ela. Só que a Calabresa eu só apoiei o dia que a Calabresa deixou a história pública. E a Juliana nunca quis deixar a história pública. Você mudou de ideia com relação à Calabresa em alguma coisa? Cara, eu conheço bastante coisa do que a Calabresa disse, e eu também vi muita coisa que você disse a respeito do Mellin. Eu tenho minha opinião eu acho também que é assim, rei deposto é rei morto, né? Enquanto o cara tá lá no... enquanto o cara tá lá no trono... Eu sempre achei nojento as brincadeiras do Mellin ali, mas era aceitável enquanto ele tava no trono, né? Então, tipo assim, só porque ele era o rei, as mulheres então aceitavam essas brincadeiras que ele fazia só pra se manter no cargo. É isso. Então isso não cabe justiça. Porque se elas consentiam, né, independente de quem seja que faça esse tipo de coisa com as pessoas, tem que ser punido. Aí, pelo visto, elas estavam, pelo que o promotor entendeu, né? Elas estavam consentindo essas brincadeiras dele, entendeu? E a partir do momento que você consente alguma coisa, pode ser por qualquer motivo, né? Pra manter o teu cargo, alguma coisa do tipo. Enfim, se torna uma troca e não algo que só ele está fazendo, entendeu? Se torna uma troca. Pelo que eu entendo, né? Ele deve sim ser um cara nojento e tudo mais nos bastidores, só que as mulheres, ao invés de abrir mão daquilo que elas tinham, elas preferiram abrir mão daquilo que elas supostamente eram, né? Então, tipo assim, bom, eu vou consentir tudo com que esse cara tá falando só pra manter a minha boquinha aqui. Enfim. Depois que o cara é deposto, aí também aí aparece todo mundo. Mas eu acho que ele
Não sei assédio sexual, mas eu acredito em assédio moral, porque eu conheço ele, mas enfim, também tem o caso o Melly me processou e perdeu também, porque eu fiz piada com as notícias e todo mundo da Globo é lixo, né? Então, enfim. e ele Pra mim, pode jogar tudo no lixo. Agora, o que eu não curto também é justiça, né? Chegar a acusar um cara de um monte de coisa que ele não fez, aí é complicado. perdeu. Mas eu, assim, eu tenho minhas experiências com ele, assim, que eu não acho que ele é um cara muito correto também, mas enfim. Ele Aí acabou salvando por causa de áudio também, de mensagem, né? Assim, Exato. Exato. E como é que tá o caso dele hoje? Eu sou acusado de violência psicológica, né? Você? Eu sou acusado, sou sendo processado pela Calabresa e mais 7 mulheres, porque minhas matérias, segundo ela, causam distúrbios psiquiátricos nela. E na promotoria do Rio de Janeiro, 4 promotoras. Você tá aí ainda? Tá travado. Não, tô aqui, tô ouvindo. 4 peritas judiciais, uma promotora, depois mais 3 promotoras falaram que eu fiz o meu trabalho de jornalista. Mesmo assim, a juíza acatou e me transformou em réu. Então, eu e o Márcio Melling somos réu por violência psicológica contra elas. O meu caso é o primeiro caso da história do mundo de violência psicológica como jornalista. Eu não sabia disso. Que bizarro, meu Deus! Não, é muito bizarro. Eu também vou ser então, porque eu acabei de ler uma matéria, uma decisão do promotor. Isso, mas acho um absurdo, cara. Você é um cara que tava dando notícias, tava apurando, você tava dando notícias. Não pode agora, porque elas são mulheres e eu tô fazendo perseguição. Nossa, que bizarro, velho. Que bizarro, velho. Enfim, o caso da Juliana, eu acredito que tenha sido uma lavagem cerebral feita por pessoas que não têm cérebro nela. E aí ela acatou tudo isso, levou pro coração tudo que falavam a respeito dela, esse lance de cor, de não sei o que, e falou, verdade, ali estão me tratando igual não sei o que lá. Aí ela acabou se ferrando, né? Que agora ela não vai mais ter fonte de renda, porque se existe uma coisa que ela perdeu, foi o apreço do público, né? E aí quando a pessoa perde isso, meu amigo, acabou, já era. Agora ela vai ter que se sustentar com o dinheiro que ela guardou ou fazer CLT mesmo, porque uma pessoa que recusou tudo de bom que foi dado, né? Aí complica tudo, meu amigo. Essa é a realidade. Enfim, mas parabéns ao Danilo Gentili, é um cara que foi muito amigo dela, ficou nítido pro Brasil inteiro ver. Inclusive, o que ela falou sobre o Danilo Gentili foi um grande tiro no pé, né? Isso mostra muito de quem ela é. Isso mostra muito da pessoa que ela é, né? Eu não posso falar muito mais aqui porque pelo que o Feltrin falou aí, eu já vi que a coisa tá absurda no Brasil. O negócio realmente é bizarro, cara. Danilo foi a prova de que quando ajudamos coitado, descobrimos o porquê de ser coitado, é verdade. Danilo foi esperto, guardou toda a conversa, essa mulher é mau caráter. Sou mulher, tenho vergonha de muitas mulheres. Infelizmente tem mulher que é ruim mesmo. O ego subiu na cabeça dela, deu no pé. Danilo, sem dúvida, é uma excelente pessoa, merece todo o sucesso que tem. Essa mulher é a pessoa mais ingrata que posso conhecer, mas isso serve de lição pra todos nós. É isso aí, tamo junto, gente. Esse foi o vídeo de hoje.